Olá, que bom chegar aqui em mais um estudo do nosso Grupo da Cidade. Meu nome é Keila, sou uma das ministras aqui da igreja e a gente vai juntos aqui para mais um estudo da nossa série Sempre pela Vida. Hoje o estudo 6, falando juntos contra o ódio e a intolerância. São dias difíceis que nós temos vivido na nossa sociedade, não é verdade? Martin Luther King ele falou o seguinte: eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para suportar. Quando a gente liga a TV e vê um noticiário, se a gente abre o nosso Instagram, Twitter e a gente vai vendo as notícias, a gente vê que eles estão repletos, recheados de intolerância, de ódio, de violência uns com os outros. E é tão difícil isso porque isso vai contra tudo aquilo que Deus trouxe para a nossa vida, aquilo que Deus espera que a gente viva em sociedade. Então, a gente vai se aprofundando na palavra de Deus e a gente vê que essas situações de violência não são de hoje. Na verdade, aconteceu há muito tempo, veio pelo pecado e nós temos enfrentado isso ano após ano, décadas após décadas, e nós precisamos aprender a lidar da maneira de Deus com todas essas situações. Os sentimentos de rejeição, inveja, intolerância, a indiferença, são as raízes para grandes tragédias, para muitos desentendimentos, seja entre países, nações, ou entre pessoas no relacional. Então, como cristãos, nós precisamos render tudo isso a Deus e pedir para Ele tomar conta das nossas emoções, para a gente não ficar à mercê daquilo que chega até nós. Nós não podemos ser reativos, nós precisamos ser aqueles que agem de acordo com a palavra, para a gente parar, estancar a violência, o ódio e a intolerância. Então, nós precisamos nos portar como filhos, Filhos de um Deus cheio de amor e revelar mesmo o caráter dele para as pessoas que chegam perto de nós. Assim como Jesus fez. Jesus ele caminhou nessa terra e se tu parar aí para pensar um pouquinho em quantas situações de ódio ele viveu, Quantas pessoas chegaram com tanta raiva, querendo que ele morresse, e assim foi, mas Jesus ele nunca cedeu a isso. A motivação do seu coração estava sempre bem próxima do Pai, conectada do Pai, e ele então vivia da maneira que demonstrava amor. Então, nos nossos contextos, sejam eles contextos familiares, nosso ambiente de trabalho, nós precisamos ser o quê? Sermos os pacificadores, sermos as pessoas amorosas, sermos aqueles que mudam atmosferas, para que a gente possa repelir a violência e o ódio e trazer, então, essa atmosfera do céu para cada lugar. Em Provérbios 15:1 diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu me lembro quando eu era bem pequena, a minha mãe sempre falava de um provérbio que diz que se a gente faz o bem para alguém que nos fez mal, a gente amontoa brasas na cabeça dessa pessoa. Eu ficava pensando, o que será isso, Mas o que acontece? A pessoa ela fica imaginando e pensando, meu Deus, como é que pode? Eu fiz o mal e essa pessoa me devolve o bem. É exatamente isso que a palavra diz. Você não se une na violência do outro, você reage e você estanca aquela situação com o amor, fazendo o bem para aquela pessoa. A ira, a violência humana, elas nunca vão ser respostas corretas para a violência desse mundo. O que nós precisamos fazer é reagir realmente como Jesus. Então, eu queria caminhar aqui com você em alguns tópicos de como que a gente vai viver isso, como que a gente vai viver dessa paz, dessa atitude que combate o ódio, a intolerância e a injustiça. Em meio à violência, nós precisamos evitar a violência com sabedoria e discernimento. Lá em João 8, 7, 9, você vai provavelmente lembrar aí desse texto. Diz que, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Jesus, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Essa mulher, ela tinha sido trazida pelas pessoas da sociedade porque ela foi pega em adultério. Então ela é colocada ali numa roda
e todos têm pedras nas mãos, porque o ódio consumiu o coração deles. E Jesus, ele age com tanta sabedoria, com tanto discernimento, ele faz uma pergunta: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a jogar. E aí todo mundo olhou para dentro e pensou: opa, é verdade, eu tenho, então eu não posso fazer isso, né? Então, essa atitude de sabedoria, esse discernimento diante das situações, nós precisamos pedir para o Espírito Santo. E é só através deles que a gente vai saber como viver isso, né? Buscar esse discernimento para uma situação de desentendimento, uma situação de intolerância, onde alguém não quer nos ouvir. Peça ao Espírito Santo, traz agora para o meu coração aquela atitude que vai mudar essa realidade. Nós precisamos também, diante da violência, desarmar ela com a paz. Então, desarme a violência com a paz. Mateus 5,39 diz: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Difícil, né? Mas é isso que Jesus diz. Olha, se alguém fez algo para você desse lado, deixe que ele faça do outro também. Não se defenda. Quem é o nosso juiz, quem é o nosso defensor é Jesus. Então nós não vamos agir pela nossa força, fazer com as nossas mãos. Nós vamos deixar que Jesus traga através do amor as soluções. Em João 14, 27 e 28 diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá, mas como eu, né? Como Jesus. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Então, pela força do Espírito Santo, a gente pode, diante de um ataque, né, verbal, físico, oferecer a outra face. Pela força do Espírito Santo, a gente pode caminhar em paz diante de uma situação tão turbulenta, de algo que às vezes o mundo colocou para que a gente reagisse, de uma distorção da verdade, de algo que alguém falou contra nós. Tantas situações aparecem. Temos essa cultura do cancelamento hoje, né? Se você se posiciona diante de algo, muitas vezes a pessoa ela já te cancela, ela já não quer mais te ouvir, ela já não te respeita mais. E nós vamos conseguir viver com a paz de Jesus para essas situações e dizer: eu sei que o Senhor vai agir por mim, né? A paz de Cristo é suficiente para desarmar qualquer ação de violência. Nunca nós vamos vencer violência com violência, mas é a paz e o amor que vão derrotar a violência e trazer um novo caminho. Em terceiro lugar, destrua a violência com o amor. É justamente isso que a gente falava. Em Efésios 5,2 diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A destruição da violência vem do amor. E Jesus foi a maior prova disso, não é? As pessoas tiveram tanto ódio e o coração tão inflamado naquela situação que levaram Jesus para a cruz. E Jesus, ele morreu e ali ele exalou e ele derramou todo o amor sobre todas as pessoas, né? De todas as gerações, nos dando uma solução através do amor dele, nos dando o fim do ódio, da injustiça, da violência através da cruz. Então, nós precisamos aprender com Jesus mesmo. Ele cumpriu a sua missão, ele trouxe paz na sua caminhada. Vamos deixar e pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me dê um batismo de amor. Talvez aquela pessoa que te importuna no trabalho, né, por conta de seu posicionamento cristão, quem sabe é uma pessoa que vem falar com você sobre algum tema muito polêmico e ela é intolerante em relação a isso. Jesus, me dê do teu amor hoje, aquele amor que foi capaz de olhar para o ladrão da cruz e dizer: olha, hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele amor capaz de suportar a cruz por conta do meu pecado. Esse amor eu preciso hoje para enfrentar as situações no meu dia a dia. E em quarto lugar, responda à violência com o perdão. Em Lucas 23, 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Jesus estava lá e ele olhou com essa atitude de perdão.
Eles não sabem o que eles estão fazendo. As pessoas no mundo, muitas vezes, elas agem pela violência porque foi isso que elas receberam. Elas são intolerantes porque elas não aprenderam e não receberam ainda do amor de Deus. Então nós precisamos olhar para elas e entender, elas não sabem muitas vezes o que estão fazendo. Receba hoje o DNA do amor e do perdão de Deus para você agir com as pessoas. Quando nós recebemos essa mais alta expressão do amor de Deus, nós vamos trazer paz e uma nova realidade para a vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, nós não podemos reter em nós o perdão que nós recebemos. Jesus um dia nos perdoou. Eu era tão pecadora e Jesus, ele conseguiu me amar e me perdoar. Esse mesmo perdão eu preciso oferecer para as pessoas que estão perto de mim. E não deixar que palavras ríspidas, que uma situação de violência, de algo que façam contra mim, trave esse perdão que eu posso liberar sobre as pessoas, porque quem já foi perdoado pode perdoar também. Então, é uma resposta diante do amor que Jesus derramou pela sua vida. Perdoe as pessoas e trate da violência com o perdão. Em Gálatas 2:22, fala assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Hoje de manhã, no nosso devocional, Poder e Graça, falava justamente desse versículo. E eu fiquei lendo e dizia assim, que o problema, às vezes, é que a gente está vivo demais. Né? Às vezes, a gente não deixou morrer toda a nossa natureza na morte com Jesus. Né? Nós fomos ressuscitados para uma nova vida. Jesus nos libertou e nos resgatou para a gente viver do jeito dele e não mais na nossa velha natureza. Então vamos deixar morrer tudo aquilo que faz parte da velha natureza, aquela resposta imediata, aquela violência, o ódio no coração, isso não faz mais parte da sua vida, não faz mais parte da minha vida. Nós vivemos de acordo com a vida de Jesus. E Jesus, ele fala de amor, ele fala de perdão, de paz e de sabedoria no Espírito Santo. Então hoje, entregue-se a Jesus e destrua a violência por meio da paz, do amor e do perdão. Com o Espírito Santo é possível que a gente experimente desse novo estilo de vida. Amém? Para reflexão, quero deixar uma pergunta aqui. Qual tem sido a minha postura diante das recentes ondas de intolerância no Brasil? Quando a gente liga o jornal, né, a gente assiste o noticiário, quando a gente vê algo ao nosso redor de polêmicas, de falas de algumas pessoas, de famosos, tantas vezes nós vemos essa intolerância crescente. Quantas vezes você se posiciona por algo que Jesus disse que é o correto e as pessoas vêm e são totalmente intolerantes nessa situação? Qual é a minha postura diante disso? Para a oração, pergunte ao Espírito Santo se existe alguém que você deve perdoar ou pedir perdão nesse dia por uma atitude que não trouxe paz. Então, peça para ele trazer a sua memória. De repente teve alguma situação, de repente teve alguma conversa, algo que ficou um pouco mais quente ali e naquele momento algo aconteceu que não gerou paz. Peça para o Espírito Santo para você trazer de volta esse estado de alma, de espírito, de mente cheio de paz para você e para essa pessoa também. E para aplicar, decida hoje ser um discípulo igual a Jesus, independente de valores ou conceitos pessoais. Discípulo de Jesus, ele é aquele que segue exatamente os passos de Jesus, né? Então, decida hoje. Pode ser que um dia eu tinha um conceito assim ou assado, mas hoje tudo que eu tenho eu submeto a Jesus e eu quero aprender com ele, com a atitude dele. Quero deixar ainda uma indicação de livro para você, chama A Dádiva do Amor, de Martin Luther King Jr. Então, de repente, aí vai te ajudar bastante nessa caminhada de a gente ir juntos contra o ódio, a violência e a intolerância. Eu espero que esse estudo tenha abençoado seu coração, que te ajude nessa semana, nos próximos meses. Tantas situações nós vamos enfrentar daqui até o restante desse ano,
mas nós sempre podemos escolher pelo amor e pela paz de Jesus. Então, viva nisso e caminhe com Ele. Eu quero te convidar, se você ainda não tem um grupo da cidade, ainda não faz parte de um grupo, fica aqui o nosso link, você pode acessar e fazer parte. Então, fale com a gente, entre em contato, nós queremos te ajudar para você ficar bem perto da nossa família e recebendo ainda mais através daquilo que Deus tem entregado para a nossa igreja. Deus abençoe muito a sua semana e a gente se vê. Até logo!